O político, quando rouba, ele submerge. Quando ele... O Irã está, neste momento, em estado de alerta máxima, com seus sistemas de defesa aérea altamente reforçados, protegendo instalações nucleares estratégicas. Ao mesmo tempo, a força militar de Israel continua sendo imponente, mantendo uma presença firme e expansiva em toda a região, com poder e influência que não demonstram sinais de enfraquecimento. Saúdo a todos os meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. A noite passada foi simplesmente inesquecível, talvez a mais intensa e reveladora que já vivi. E por quê? Porque os recentes movimentos, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, estão se alinhando, de forma clara e cada vez mais evidente, com palavras que foram escritas nas Escrituras há séculos. Já não dá mais para ignorar o que está diante de nossos olhos. As profecias, antes vistas como algo distante, quase simbólico, agora ganham forma concreta nos eventos globais que presenciamos. Estamos, acredito eu, à beira de um ponto de virada na história profética. Um momento que ecoa os acontecimentos épicos do Mar Vermelho, não apenas em sentido espiritual, mas nos desdobramentos reais do cenário político e militar atual. É como se estivéssemos presenciando o início de um novo capítulo no relógio profético do fim dos tempos. Um capítulo que exige discernimento e atenção de todos os que creem, sejam católicos, ortodoxos ou protestantes. A urgência é palpável, inegável, e o que vou compartilhar aqui pode transformar radicalmente a forma como você vê os acontecimentos ao seu redor. Antes de entrarmos mais a fundo nos desdobramentos, é importante que você saiba o que já aconteceu nas últimas horas. Hoje pela manhã, Israel rompeu o cessar-fogo e lançou novos ataques aéreos sobre Gaza. Simultaneamente, os Estados Unidos se envolveram em confrontos diretos com forças rebeldes no Iêmen, em um embate que já dura 3 dias. A tensão no cenário internacional só cresce. E como resposta, o Irã fez uma ameaça aberta contra o ex-presidente Donald Trump, emitindo um aviso claro sobre possíveis retaliações futuras. Mas o que poucos compreendem é por que Israel e Estados Unidos estão de fato caminhando para um conflito aberto. Muitos enxergam isso apenas como jogos políticos ou lutas por hegemonia global. Mas afirmo, o que estamos vendo vai muito além disso. Não se trata de incidentes isolados ou decisões estratégicas aleatórias. São manifestações de um plano maior, coordenado por uma força divina que aponta diretamente para o cumprimento das profecias do fim. Assim como o faraó pensou estar no controle ao perseguir os israelitas até o Mar Vermelho. Acreditando que venceria, Deus interveio e transformou aquela cena em um julgamento divino. Paz, irmãos, tenho um anúncio muito importante para compartilhar com vocês. No ano que vem eu estarei levando uma caravana direto do Brasil. Sim, a caravana do canal Palavra Viva, para vivermos uma experiência inesquecível na Terra Santa. E o melhor, com um valor que cabe no seu bolso. Nós vamos facilitar o pagamento com parcelas acessíveis, porque o nosso objetivo é que qualquer pessoa que tenha esse sonho possa realizá-lo. Para você ter uma ideia, já teve irmão que conseguiu ir para Israel vendendo pano de prato na feira. Isso mesmo, nada é impossível para quem crê e age com fé. Aí você pode estar se perguntando, missionário, como faço minha inscrição? Eu nem tenho renda no momento. Irmão, fica tranquilo. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário o link de um curso que a gente indica. Um curso sério que ensina como gerar renda pela internet de forma honesta, ética e sem enrolação. Mesmo que você esteja começando do zero, sem renda, sem estrutura, esse curso pode te ajudar a dar o primeiro passo. Aplique o que for ensinado lá, e mesmo que seja uma renda extra pequena no início, ela já pode ser o suficiente para você começar a sonhar com essa viagem. Hoje o link que vou deixar é o do curso de renda extra. Amanhã eu coloco o link para o grupo do WhatsApp, onde você poderá fazer a inscrição para a caravana rumo à Terra Santa. Combinado? Hoje, forças se levantam contra Israel e os Estados Unidos, achando que estão ganhando espaço. Mas, na verdade, estão marchando rumo a um juízo global. Assim como Deus dividiu o mar para salvar seu povo,
Ele está prestes a agir mais uma vez, só que desta vez em escala mundial. As ações do Senhor impactarão nações inteiras, líderes poderosos e até indivíduos comuns revelando seu poder de forma inegável. O que veremos não será apenas libertação espiritual, mas uma reestruturação do destino da humanidade. Não é especulação nem exagero. As Escrituras vêm apontando para esse momento há milênios, e agora nossa geração está no limiar de seu cumprimento. Talvez você se pergunte o que o Mar Vermelho tem a ver com os conflitos atuais. Por que essa região do mundo, de repente, se tornou o centro das atenções? A resposta está no próprio Deus. O mesmo que deteve as águas no passado está prestes a se mover novamente. E desta vez, seus atos serão vistos por todos os cantos do planeta. Olhe ao seu redor. Os confrontos no Iêmen, os bombardeios sobre Gaza, a crescente instabilidade em Israel e o envolvimento direto dos Estados Unidos. Nada disso acontece por acaso. Todos esses eventos convergem em torno de regiões estratégicas com um propósito profético. O rio Eufrates está secando, exatamente como descrito no livro de Apocalipse. E agora, algo sobrenatural está prestes a acontecer também na região do Mar Vermelho. Algo que pode redefinir completamente o rumo dos acontecimentos globais. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a própria natureza parece inquieta. Tempestades violentas, furacões fora de época, tornados surgindo onde quase nunca se viam, enchentes que engolem cidades inteiras em questão de minutos. Relâmpagos surgem no céu sem trovões. Cores incomuns brilham antes do amanhecer e até os animais estão se comportando de forma estranha, como se a criação inteira estivesse tentando nos alertar. Em Oklahoma, por exemplo, durante a noite, um som nunca antes registrado rompeu o silêncio. Algo que não era trovão, nem sirene, mas um ruído diferente, quase indescritível, que quebrou o sossego da escuridão e levou milhares de pessoas a saírem de casa, assustadas. Um silêncio estranho pairava no ar quando, de repente, um som inexplicável rompeu a quietude da noite em Oklahoma. Aquele ruído não era apenas alto, ele carregava uma carga emocional quase espiritual, que mergulhou a região em uma atmosfera de medo, confusão e uma sensação profunda de que algo estava dramaticamente fora do lugar. Não era só o barulho em si, mas a forma como ele parecia vir de todos os cantos e, ao mesmo tempo, de nenhum lugar específico. Era como se vibrasse dentro dos ossos de quem o ouvia, deixando as pessoas em estado de choque e maravilhamento. Aqueles que ouviram aquele som aterrorizante lutavam para descrever o que haviam sentido. Era como se sua percepção da realidade tivesse sido interrompida. Uma experiência tão fora do comum que palavras humanas pareciam insuficientes para explicar. Muitos relataram que o som era completamente diferente de qualquer coisa conhecida. Não se assemelhava a uma sirene, a um trovão ou a um trem. Era algo de outro mundo, como descreveu Mary Thompson, moradora antiga da região. Nasci e cresci aqui. Nunca ouvi nada parecido com isso, declarou, ainda visivelmente abalada. As redes sociais logo foram tomadas por vídeos, áudios e relatos aflitos. Pessoas de todas as partes tentavam entender o que havia acontecido. Alguns compararam o som aos misteriosos barulhos semelhantes a trombetas já registrados em várias partes do planeta. Sons que muitos acreditam ter significado profético. Mas o que veio depois deixou até os mais céticos sem reação. Atraídos para fora de suas casas pelo som estranho, os moradores se depararam com uma visão que desafiava a lógica. No céu, surgia uma figura gloriosa e luminosa, que os presentes identificaram imediatamente como Jesus Cristo. Ele aparecia cercado por seres angelicais resplandecentes, que preenchiam o firmamento com uma luz quase insuportável de se encarar. Centenas, talvez até milhares, de pessoas permaneceram estáticas, paralisadas pelo espanto. Alguns se ajoelharam automaticamente, em reverência, enquanto outros choravam compulsivamente, dominados por uma emoção indescritível. Entre os presentes estava Robert Hastings, um senhor de idade avançada que mal conseguia falar entre as lágrimas. Nunca imaginei que viveria para ver algo assim. O céu se abriu e lá estava ele, Jesus, envolto por anjos.
A luz era tão intensa que eu mal podia olhar. Minhas pernas cederam. Eu sabia que era real. Era uma mensagem do alto, declarou. A Bíblia nos alerta sobre sinais nos céus que antecedem o fim dos tempos. No Evangelho de Lucas, lemos que haverá terremotos, fome, pestes, visões temíveis e sinais grandiosos vindos do céu. O contexto desse evento parece encaixar-se perfeitamente nas descrições bíblicas. Em um momento onde o mundo experimenta caos crescente, polarização política e degradação moral generalizada, muitos fiéis acreditam que esse episódio foi mais que um fenômeno, foi um aviso divino, um toque de despertar, chamando a atenção e ao arrependimento. Apesar do grande número de testemunhos, nenhuma explicação científica ou natural foi capaz de esclarecer o ocorrido. As autoridades continuam perplexas. Mesmo com o grande volume de ligações e denúncias, nenhuma resposta oficial foi dada. Os meteorologistas garantiram que não havia nenhuma anomalia climática naquela noite. A Força Aérea descartou qualquer operação aérea, e os geólogos não registraram nenhuma atividade sísmica na região. Estamos investigando todas as possibilidades, disse um porta-voz da polícia local. Mas até agora, não encontramos nenhuma explicação lógica. Enquanto isso, a internet continua fervendo com especulações. Alguns estudiosos tentam justificar o evento com hipóteses de fenômenos atmosféricos ainda não explicados pela ciência. No entanto, nenhum deles conseguiu explicar tanto o som perturbador quanto a aparição celestial testemunhada por tantos. Para os que creem, nenhuma teoria científica é necessária. Aquilo foi um sinal divino, claro, direto e urgente. Sarah Delroy, líder de uma igreja da região, afirmou: "Nos desviamos, estamos focando nas coisas erradas. Mas esta noite, Deus nos forçou a olhar para cima. Essa foi uma advertência, uma mensagem do céu." O impacto foi imediato e se espalhou rapidamente. Enquanto os céticos tentavam desqualificar tudo como histeria coletiva, até aqueles que jamais haviam pensado sobre fé começaram a questionar suas certezas. Vídeos, fotos e relatos de primeira mão vieram de diversas regiões, apresentando descrições quase idênticas. Gente de todas as origens, inclusive sem vínculos religiosos, contavam a mesma história. A coerência era impressionante. Se esse evento for apenas o primeiro de muitos sinais, o que mais está por vir? Haverá novas manifestações sobrenaturais, outras advertências e, se sim, qual será a mensagem por trás delas? Será este um chamado para o arrependimento? Um último aviso antes do retorno glorioso de Cristo? Ainda não temos todas as respostas, mas algo é certo. O que aconteceu naquela noite em Oklahoma foi extraordinário. E os ecos desse momento ainda ressoarão por muitos anos. Você está pronto para ouvir a verdade? Se você viveu algo parecido com o que será relatado aqui, compartilhe sua experiência. Não ignore o que seus olhos viram e seus ouvidos ouviram. Busque respostas, questione, investigue e acompanhe de perto, pois revelações como essas podem transformar por completo tudo aquilo que pensamos saber sobre o nosso mundo. Até mesmo o chefe Robert Johnson, responsável pelas forças de segurança locais, confessou: "Neste momento, não temos nenhuma explicação natural para o que tantas pessoas relataram ter testemunhado." À medida que o mistério se aprofunda, surgem relatos ainda mais inquietantes. Horas antes do fenômeno principal, moradores já notavam comportamentos extremamente incomuns entre os animais. Descreveram a fauna local agindo com desespero, como se algo invisível estivesse provocando um pânico coletivo. Um agricultor contou algo especialmente estranho. Suas ovelhas, que sempre obedeciam à rotina, se recusaram a entrar no celeiro. Ficaram do lado de fora, imóveis, com os olhos fixos no céu, como se aguardassem algo. "Nunca presenciei nada parecido", ele disse. "Essas manifestações, tanto nos céus quanto na terra, parecem formar uma linguagem silenciosa que transcende a compreensão humana. Algo grandioso está acontecendo em Oklahoma, algo que foge completamente à lógica e que não pode ser explicado pelos meios convencionais." Os acontecimentos começaram a se alinhar de uma maneira que não parece obra do acaso, mas de uma vontade superior.
Um plano que molda a história com precisão divina. A situação ficou ainda mais misteriosa quando se multiplicaram os relatos de enormes bandos de estorninhos cruzando os céus em movimentos perfeitamente sincronizados. Isso ocorreu minutos antes de o som estranho e sobrenatural preencher o ar noturno. Ornitólogos estão perplexos. O comportamento das aves não se encaixa em nenhum padrão migratório conhecido, e o grau de precisão e escala desses movimentos desafia qualquer explicação científica. Era como se os pássaros estivessem sendo guiados por algo que escapa à visão humana, algo que os chamava de forma invisível, quase como uma força espiritual. Nas Escrituras, as ovelhas simbolizam os fiéis, os que reconhecem e seguem a voz do seu pastor. Um morador resumiu de forma tocante: era como se os animais estivessem ouvindo algo que nós não conseguimos escutar, uma voz que não foi feita para ouvidos humanos. A Bíblia frequentemente descreve a voz de Deus como semelhante a uma trombeta ensurdecedora, impossível de ignorar. E o que os moradores de Oklahoma ouviram naquela noite foi exatamente isso. Um estrondo poderoso que reverberava por toda a atmosfera. As semelhanças são difíceis de descartar como mera coincidência. Ao longo da história, Deus sempre utilizou os elementos da criação como mensageiros. Antes do dilúvio, os animais entraram na arca sem serem guiados por mãos humanas. Antes das pragas no Egito, a própria terra deu sinais. No nascimento de Jesus, uma estrela iluminou o caminho para os reis do Oriente. Agora o mesmo padrão volta a se repetir. Em Oklahoma, uma sequência de eventos inexplicáveis se desenrolou. Primeiro, o comportamento anormal dos animais. Depois, o som perturbador que rasgou os céus. E, por fim, uma visão tão intensa e sobrenatural que fez multidões caírem de joelhos em reverência. Antes de tudo isso acontecer, fazendeiros e pastores da região relataram um sentimento de inquietação. Uma sensação inexplicável de que algo importante estava prestes a acontecer. O pastor James Wilson, da Grace Community Church, comentou: senti uma pressão no coração durante toda a semana, como se algo enorme estivesse prestes a acontecer. Quando ouvi falar da visão, tive certeza. Era exatamente o que o Espírito já havia me mostrado em oração. Isso não é histeria coletiva, é sensibilidade espiritual. Para os que têm discernimento, fica claro: o que ocorreu ali não foi uma anomalia isolada, mas parte de um padrão profético, como os descritos nas Escrituras sobre os sinais que antecedem o fim. A Bíblia fala de desastres naturais, divisões sociais, degradação moral e, por fim, sinais incomuns nos céus. E o que estamos vendo? Animais em pânico, ruídos inexplicáveis, aparições celestiais. Tudo isso pode ser apenas o começo de algo muito maior. Será essa uma advertência? Uma convocação urgente ao arrependimento? Talvez o indício de que o tempo está se esgotando? A humanidade parece estar diante de uma bifurcação, um ponto crítico onde decisões precisam ser tomadas antes que se feche a última porta. E o que não falta são sinais. Em meio ao caos, começaram a surgir símbolos antigos gravados no solo, nas áreas onde rios secaram repentinamente. Marcas queimadas surgiram nos campos, deixadas por incêndios sem causa conhecida. Alguns desses símbolos chegaram a aparecer em radares meteorológicos, formando padrões tão precisos que é impossível tratá-los como meras coincidências. Há quem diga que esses sinais coincidem com profecias esquecidas, registradas em textos antigos, e que agora parecem estar despertando. Esquecidas ao longo dos séculos, antigas advertências agora ecoam com intensidade, como se um acerto de contas estivesse finalmente se aproximando. Até mesmo a lua parece ter mudado, inchada, avermelhada, lançando sobre cidades mergulhadas na escuridão uma luz estranha, quase ameaçadora. A escuridão causada por mais uma tempestade violenta apenas acentuava a atmosfera de inquietação. Ao mesmo tempo, erupções solares começaram a afetar as comunicações, e auroras boreais de forma anormal passaram a ser vistas no hemisfério sul como se o céu inteiro estivesse tentando falar. Os eventos se sucedem de forma cada vez mais rápida e ninguém parece entender verdadeiramente o que está por trás disso tudo. Rumores sobre uma agenda oculta ganham força. Muitos acreditam que as potências globais,
não estão apenas disputando influência política, mas sim buscando o controle de regiões estratégicas como o Mar Vermelho, o Rio Eufrates e o Golfo Pérsico, não apenas por motivos bélicos, mas por razões muito mais profundas, talvez espirituais. Não se tratam mais apenas de territórios em conflito. Esses lugares agora refletem os campos de batalha descritos nas antigas profecias. A precisão e o ritmo com que cada escalada ocorre deixam claro que há um padrão, intencional, coordenado, quase inevitável. À medida que rios secam e as tempestades se intensificam, uma sensação de expectativa percorre o planeta. Algo imenso se aproxima, algo que nenhuma força política ou militar será capaz de conter. As pistas estão diante de nós, para quem estiver disposto a ver além das guerras e dos desastres naturais. Uma presença oculta, antiga e obscura, começa a emergir, exatamente como previsto nos textos sagrados. Nos Estados Unidos, os sinais associados ao anticristo já não estão escondidos. Eles se manifestam discretamente, mas com consistência. A transformação vem sendo sutil, gradual, mas hoje é impossível ignorá-la. As leis que antes eram sustentadas por princípios morais absolutos estão sendo desmanteladas e substituídas por estruturas que não oferecem liberdade genuína, mas sim controle disfarçado de progresso. A verdade foi distorcida, adaptada, vendida em narrativas visualmente perfeitas através de telas reluzentes. Os líderes já não invocam Deus como fonte de sabedoria e justiça. Em vez disso, exaltam o próprio homem. Um novo sistema começa a se consolidar, exigindo união, mas somente nos termos impostos por aqueles que detêm o poder. Os símbolos sagrados desaparecem dos espaços públicos, substituídos por ícones que representam a autossuficiência e o culto ao ego. Um culto à personalidade toma forma, alimentado por medo e confusão. A tecnologia, que outrora servia como ferramenta, agora se transforma em sentinela. A vigilância cresce com a justificativa da segurança. Moedas digitais se expandem, promovendo praticidade, mas acenando para um modelo de controle absoluto. Já se discutem sistemas em que apenas os autorizados poderão comprar ou vender, com identidades marcadas, rastreadas, escaneadas. Aquilo que outrora era apenas uma profecia, agora se materializa como plano de governo. Mesmo a própria natureza está sendo manipulada. Alterações genéticas, avanços em inteligência artificial e experimentos que visam fundir homem e máquina são aclamados como conquistas. Porém, sob essa aparência de avanço, a criação está sendo desfigurada. O que era natural está sendo substituído por aquilo que é fabricado. Mas essa força não é neutra. Ela não busca reconciliação, mas sim domínio. Não exige arrependimento, mas subjugação. Não promove humildade, mas exalta o orgulho. O surgimento dessa potência obscura foi anunciado há milênios, e agora podemos ver diante de nossos próprios olhos a montagem de cada peça desse tabuleiro. Isso já não é sobre política, ciência ou acaso. É um conflito espiritual, e o tempo está esgotando. Em diversas cidades, multidões se reúnem, não para adorar, mas para consumir espetáculos visuais e auditivos que hipnotizam. A manipulação sensorial cria um estado de aceitação passiva, como um transe coletivo. Símbolos que outrora representavam o mal, agora são exaltados como libertadores. O que era chamado de pecado, hoje é rotulado como empoderamento, e aquilo que antes era virtude, agora é motivo de escárnio. Aqueles que resistem a essa inversão são vistos não como ameaças ao Estado, mas como inimigos do progresso e da unidade. No centro de toda essa mudança, uma figura se ergue. Não se trata apenas de um político ou celebridade, mas de algo muito mais profundo e perturbador. Alguém com uma aura irresistível, que encanta e convence, prometendo resolver todas as crises. Surge como um suposto salvador para os aflitos, mas por trás de seu sorriso esconde-se uma fome insaciável por adoração, fidelidade e controle absoluto sobre as almas humanas. Sua ascensão ainda não chegou ao auge, mas os alicerces já foram lançados. O mundo está sendo preparado. Nos Estados Unidos, outrora símbolo de esperança, o palco está montado e o roteiro é antigo.
Cada sinal, cada transformação, aponta para o cumprimento de uma mentira, que será tão poderosa e convincente que muitos a aceitarão sem questionar. O momento já não está se aproximando, ele já começou, e o ato final já está em curso. Para os que têm olhos espirituais para ver, a verdade está sendo revelada. Você tem olhos para enxergar e ouvidos para escutar? Então preste atenção, pois o recado é claro. Antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, as nações se erguerão em rebelião, se unirão em conspiração, se inflamarão em fúria e declararão sua total independência de Deus. Mas o céu não permanecerá em silêncio. A força divina não ficará oculta ou restrita a bastidores. Desta vez, Deus agirá de forma visível, pública e impactante, para que ninguém diga que não viu ou não soube. Seu mover será inegável, e todos os olhos verão. Ao longo das Escrituras, o mar sempre foi cenário da intervenção divina. Jonas foi engolido pelas águas profundas. Jesus silenciou a tempestade e caminhou sobre as ondas. O Mar Vermelho se abriu uma vez, não apenas para libertar, mas para julgar. Agora, mais uma vez, os mares estão se agitando. Algo está se levantando. Deus está se movendo. E desta vez, o mundo inteiro vai sentir. Talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver comigo? A verdade é que não se trata apenas de Israel, dos Estados Unidos ou do Oriente Médio. É algo global. Quando Deus dividiu o Mar Vermelho pela primeira vez, ele não apenas desfez o poder do faraó, mas desmantelou um sistema inteiro de opressão. A escravidão terminou ali. A estrutura que parecia invencível foi desfeita diante do poder divino. Aquele foi um momento de juízo, mas também de libertação. Agora, aproxima-se um novo momento, uma nova travessia do Mar Vermelho, e ela não será limitada a uma geografia, mas atingirá o coração de todo o sistema mundial. Vai estremecer os pilares da ordem global e expor as rachaduras nas fundações de todas as potências que hoje se sentem intocáveis. Os faraós modernos, líderes globais, elites, nações inteiras que desafiam abertamente a autoridade divina, acreditam que controlam o rumo dos acontecimentos. Pensam que estão no comando, mas, na verdade, cada passo que dão, cada aliança, cada guerra, cada manobra política, tudo faz parte de um enredo muito mais antigo, escrito pelo próprio Deus. Eles, sem saber, estão atuando em uma peça cujo roteiro já foi determinado. Exatamente como aconteceu com o faraó antes de sua queda, acreditam estar próximos da vitória, mas caminham direto para o juízo. A armadilha está sendo preparada, e as nações, achando que marcham rumo à conquista, estão na verdade sendo atraídas para um momento decisivo de julgamento. Tal como o antigo rei egípcio, que pensava ter encurralado Israel diante das águas, esses líderes se iludem, sem perceber que estão prestes a dar um passo que selará seu destino. E quando esse passo for dado, Deus responderá, e sua resposta não será sutil, será retumbante. Seu poder abalará exércitos, esmagará economias, desmontará estruturas. Esta será a hora em que o céu deixará claro que não está indiferente. O tempo da misericórdia está se estreitando, e o juízo vem para aqueles que zombaram, ignoraram, perseguiram e se levantaram contra o povo de Deus. Mas para os que permaneceram firmes, para os fiéis, esta será uma hora de revelação e glória. Não haverá espaço para neutralidade. O tempo da indecisão acabou. A linha foi traçada. Essa não é uma palavra de medo. É uma convocação à verdade. A verdade profética, bíblica. Alguns zombarão, outros virarão as costas. Mas você se lembrará dessas palavras quando tudo isso acontecer. E vai acontecer. Deus jamais age sem antes alertar. Ele revela seus planos àqueles que observam, que oram, que escutam com atenção. Esse é o tempo de arrumar a casa. Fé morna não resistirá ao que está por vir. O cristianismo superficial está com os dias contados. Agora é o momento de o remanescente se levantar. Aqueles que são leais, destemidos, obedientes, é a hora de tomarem seu lugar. Porque quando se cumprir a nova profecia do Mar Vermelho, nada mais permanecerá como está. Olhe para as águas. Atente-se aos céus.
Há algo se aproximando, algo que nenhum governo pode impedir, que nenhuma inteligência artificial conseguirá bloquear. A mão de Deus está prestes a se mover, e quando isso acontecer, vai estremecer céus e terra. Esteja pronto. Fique vigilante. Permaneça firme. Os poderosos deste mundo acham que têm o controle. Assinam acordos, conspiram às escondidas, redigem leis, manipulam multidões. Mas se esqueceram de algo essencial. É Deus quem escreve a história. Somente Ele conhece o fim desde o princípio. E o momento tão aguardado, anunciado nas antigas Escrituras, sussurrado por séculos pelo Espírito e discernido pelos que vigiam, está às portas. As águas vão se agitar. O mundo vai cambalear. A profecia vai se cumprir diante dos nossos olhos. E aqueles que têm ouvidos para ouvir, escutem com atenção. Esse não é um tempo qualquer. Essa é a hora decisiva. Deus está prestes a agir com um poder que nenhuma força da terra conseguirá conter. Sua voz será ouvida entre as nações, seu poder será manifesto, e toda a humanidade verá a sua glória. Agora você conhece a verdade. E essa não é apenas mais uma mensagem para ignorar ou esquecer. Essa é a convocação do céu. O tempo chegou. Chegamos a um ponto crucial, um momento decisivo que exige uma resposta imediata. O ato mais poderoso que alguém pode fazer agora não é discutir teorias nem tentar prever o futuro com suposições, mas se voltar para Deus em oração. Não amanhã, nem depois, mas agora. A oração, neste tempo, é mais do que uma prática religiosa. É uma tábua de salvação, um escudo espiritual. A conexão vital com aquele que tem o poder de te manter firme quando tudo ao redor desmoronar. Não importa onde você esteja neste instante, pare tudo. Silencie o barulho externo e concentre seu coração. Ore, não como quem repete palavras vazias, mas como quem faz uma declaração profunda, um clamor por misericórdia, um apelo por força e um voto de permanecer firme mesmo em meio ao caos. Deixe que seu espírito se eleve e permita que a presença de Deus te encontre na oração. Clame com sinceridade: Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, reconhecemos que somente Tu és o Rei soberano. Hoje, te buscamos com reverência e urgência. Fortalece-nos, pois o tempo é curto. As Tuas mãos já nos mostraram os sinais, já despertaste nossos corações. Vemos diante de nós o desenrolar da profecia do Mar Vermelho. Dá-nos coragem, discernimento e fé inabalável. Não permitas que adormeçamos nesta hora. Desperta-nos para que sejamos contados entre os fiéis. Tem misericórdia de nós, Senhor, que possamos permanecer em Tua luz quando a escuridão se abater. Em nome de Jesus, amém. As águas estão em rebuliço, o tempo se esvai, e o chamado é urgente. Nos últimos dias, tempestades violentas e tornados devastadores varreram os Estados Unidos, deixando um rastro de destruição e mais de 30 mortos em 6 estados. Regiões como o meio-oeste e o sul foram especialmente atingidas, passando inclusive por grandes cidades como Chicago. Em meio à destruição, algo inacreditável aconteceu. Diversas testemunhas afirmaram ter visto nos céus a figura gloriosa de Jesus Cristo, rodeado por seres angelicais de intensa luz. As imagens e vídeos se espalharam rapidamente nas redes sociais, alcançando tanto grandes centros urbanos quanto pequenas comunidades. Pessoas se emocionaram, se ajoelharam, oraram, choraram e começaram a se perguntar: estamos vivendo o fim? De costa a costa, do coração do cinturão bíblico ao noroeste pacífico, incontáveis indivíduos relataram ter visto a mesma cena. Uma figura luminosa, semelhante a um ser humano, pairando sobre os céus com os braços estendidos e irradiando uma luz indescritível. Para muitos, foi uma confirmação divina de que o tempo chegou. Tudo isso ocorre em um momento crítico da história da nação, em que o tecido social está rasgado por divisões políticas profundas, tensões raciais, insegurança econômica e uma fé pública cada vez mais fragilizada. A atmosfera é densa, pesada, dominada por um medo silencioso e pela sensação constante de que algo está prestes a acontecer.
Sem qualquer tipo de aviso prévio, surgiram novos sinais ainda mais perturbadores. Em várias cidades do país, sons misteriosos começaram a ecoar pelas madrugadas. Ruídos profundos, ressonantes, com uma qualidade quase sobrenatural. Não se podia identificar de onde vinham e tampouco se podia ignorá-los. Começavam logo após o amanhecer, pegando as pessoas de surpresa. Os relatos se multiplicaram. Gente parava nas ruas, interrompia tarefas no trabalho ou ficava imóvel dentro de casa, tentando entender aquele som grave, vibrante, que crescia em intensidade até culminar num estrondo semelhante ao som de uma trombeta rasgando o céu. Não havia nuvens, nem sinais de chuva ou vento. Mesmo assim, o barulho parecia estremecer a atmosfera. Esse fenômeno não se limitou a um único lugar. Foi registrado em metrópoles como Los Angeles, Dallas, Miami, Chicago e também em cidades pequenas espalhadas pelo interior. Não havia sirenes, nem aviões, nem terremotos. Não era apenas um som ouvido, era sentido. Edifícios tremeram, animais correram em pânico, pássaros fugiram em bandos. Os registros em vídeo mostram claramente o som estranho, e em poucas horas, milhões de pessoas ao redor do mundo já haviam assistido, compartilhado e especulado. Seria uma nova arma secreta? Algum experimento governamental? Um avanço tecnológico fora de controle? Um sinal do fim? As teorias dispararam, mas nenhuma resposta satisfatória surgiu. O mais impressionante é que, junto com os sons, aparelhos eletrônicos começaram a apresentar falhas simultâneas. Celulares vibravam com estática, telas travavam e exibiam símbolos nunca vistos. Relógios pararam sem explicação ou giravam de forma descontrolada. Em paralelo, começaram a surgir relatos de sonhos proféticos, visões de catástrofes naturais envolvendo fogo, água, céus em chamas e uma força descendo à terra com poder e escuridão. Muitos acordaram assustados, com sensações intensas de que algo havia realmente tocado suas almas. Tudo isso aponta para uma convergência. Não se trata de histeria, nem de coincidência coletiva. É uma mensagem, e ela está se tornando cada vez mais clara. Para quem está atento, com o coração sensível e olhos espirituais abertos, esse é o tempo de escolher em que lado estará quando o Redentor agir, pois o que vem a seguir não será apenas registrado em câmeras ou manchetes, será gravado na eternidade. Marcas enigmáticas começaram a surgir na pele de algumas pessoas. Símbolos estranhos, cruzes, sinais criptografados que ninguém sabia explicar. Outros juravam que, ao olharem no espelho, seus reflexos não acompanhavam seus movimentos, como se algo estivesse ligeiramente fora de sincronia com a realidade. Enquanto o mundo acompanhava atônito os acontecimentos, a atenção da mídia internacional se voltou rapidamente para os Estados Unidos, onde o caos se intensificava a cada hora. Voos internacionais foram suspensos, fronteiras começaram a se fechar com urgência, e as imagens de satélite capturaram formações de nuvens anômalas pairando sobre locais emblemáticos, como a Estátua da Liberdade, o National Mall e o Monte Rushmore. Esses pontos icônicos pareciam pulsar com uma luz sobrenatural, perceptível até mesmo do espaço. Apesar da evidência crescente, nenhum representante do governo ofereceu explicações. O silêncio das autoridades abriu espaço para que o medo se espalhasse rapidamente, alimentado por boatos, especulações e um sentimento generalizado de que algo muito maior estava por trás de tudo aquilo. E então veio o acontecimento que muitos consideraram o divisor de águas. Na manhã de 15 de março de 2025, o céu mudou. A luz do sol, que normalmente se ergue dourada e suave ao amanhecer, tornou-se opaca, amarelada, carregada. Pouco depois, esse tom evoluiu para um vermelho sombrio quase profético. Um brilho intenso e desconcertante que lançava sombras alongadas e distorcidas por ruas, campos e subúrbios, criando uma atmosfera de estranheza quase insuportável. A sensação era de algo artificial, um ambiente que não parecia mais natural ao olhar humano. Pessoas correram para registrar aquele fenômeno com celulares e câmeras, mas nenhuma imagem conseguia capturar a densidade do sentimento que pairava no ar. Era algo que precisava ser sentido, não apenas visto.
O céu parecia observar, como se carregasse dentro de si uma consciência superior, testemunhando algo que ultrapassava a compreensão humana. Com o avanço do dia, o vermelho deu lugar a uma tonalidade de laranja escuro, como se um filtro opressor tivesse sido aplicado sobre o planeta. Muitas pessoas compararam a luz ao céu que precede incêndios florestais. Outras disseram que parecia um eclipse interminável. Mas não havia fumaça, nem sombra da lua, nem nenhuma explicação natural. Enquanto isso, líderes mundiais tentavam acalmar a população com pronunciamentos vazios. As transmissões ao vivo mostravam imagens aéreas das principais cidades americanas. Nova York, Washington, Los Angeles, sob um céu vermelho como sangue. Multidões se aglomeravam em silêncio, atônitas, observando o firmamento tingido por essa luz incômoda. O mundo inteiro agora voltava seus olhos para os Estados Unidos. Seria esse um fenômeno da natureza ou algo completamente diferente? Os cientistas optaram pelo silêncio. Os políticos falavam de forma vaga. Os líderes religiosos estavam divididos. Mas entre a população, um pensamento crescia com força. Aquilo não era o fim. Era o começo. As explosões assustadoras haviam cessado, mas o novo silêncio que tomou conta do céu carregava ainda mais peso, como se trouxesse consigo uma advertência espiritual impossível de ignorar. E então, como que cumprindo um roteiro, poucos dias depois, a lua de sangue surgiu. Em 14 de março de 2025, um eclipse lunar transformou o céu em vermelho escuro, visível em várias partes do mundo, paralisando milhões de pessoas que, fascinadas, ergueram os olhos para o firmamento. Muitos tiraram fotos, mas poucos compreenderam o verdadeiro significado daquele evento. Para a maioria, foi apenas mais um fenômeno astronômico impressionante. Mas para os que conhecem as antigas profecias, aquilo foi um sinal claro, um presságio de que algo imensamente maior se aproximava. Mesmo os mais céticos começaram a reconsiderar suas certezas. Aquilo que antes era ridicularizado como superstição, agora ganhava contornos de realidade. O momento foi preciso demais, as consequências imediatas e severas demais para serem ignoradas. Apenas algumas horas após o eclipse, uma onda de destruição sem precedentes atingiu os Estados Unidos. 40 tornados, sim, 40, varreram o país em uma única noite. 17 estados foram atingidos, deixando um rastro de destruição inédito. Regiões inteiras que horas antes estavam em calma foram reduzidas a caos absoluto, e famílias passaram da tranquilidade para o desespero em questão de minutos, tentando sobreviver ao avanço das tempestades. Meteorologistas chamaram o evento de um surto climático histórico. Mas essas não eram apenas tempestades sazonais, eram tornados colossais, de força incomum, capazes de percorrer longas distâncias com ventos que alcançavam até 130 km/h. A escala do impacto era incomparável com qualquer coisa registrada anteriormente. Estados como Missouri, Mississippi, Louisiana, Alabama e tantos outros foram devastados. Bairros desapareceram, ruas foram destruídas, linhas de energia foram arrastadas como se fossem de papel. Casas foram reduzidas a pilhas de madeira irreconhecíveis. Autoridades confirmaram que mais de 40 tornados atravessaram o coração da América em um só dia, deixando atrás de si nada além de ruínas e confusão. A população descrevia tudo como apocalíptico. As rodovias estavam intransitáveis, as comunicações instáveis, e as pessoas ainda tentavam entender se estavam diante de uma catástrofe natural ou de algo profetizado há muito tempo. E para muitos, a resposta já estava clara. Não era apenas a natureza em fúria, era o céu enviando um recado. Algo começou, e nada será como antes. Os serviços de emergência ficaram completamente sobrecarregados, tentando lidar com o caos, tudo isso sob o olhar silencioso e imponente da lua de sangue. O que estamos testemunhando diante de nós não é acaso, tampouco uma sequência isolada de eventos climáticos. Trata-se de uma convergência assustadora entre desastres naturais, fenômenos nos céus que a ciência não consegue explicar e uma nação mergulhada numa crise sem precedentes.
Isso não é apenas uma questão de clima extremo. É uma advertência clara, estrondosa, impossível de ser ignorada. Ainda assim, mesmo com todos os sinais gritando ao redor, muitos continuam fechando os olhos, negando o óbvio. Mas por quanto tempo mais essa negação poderá ser sustentada? Os últimos acontecimentos das últimas 24 horas abalaram os alicerces da nação, deixando milhões de americanos em estado de alerta total, encarando de frente a possibilidade real de que novas tempestades ainda mais severas venham a surgir. A pergunta já não é mais se tudo vai piorar, mas quando. O colapso já está em curso e nós já não somos mais meros observadores. Estamos vivenciando cada detalhe dessa transformação. E você? Está pronto para o que vem depois? Após a lua de sangue e o eclipse durante a festa de Purim, o mundo inteiro começou a ver claramente as consequências desses sinais celestiais. A destruição deixou de ser teoria e tornou-se realidade palpável. E a partir daí, já não há como ignorar as evidências. Está acontecendo. Você consegue sentir? Consegue perceber o peso do que está se desenrolando ao nosso redor? Os sinais se alinham como peças de um quebra-cabeça profético, e já não é mais possível fingir que não há nada acontecendo. Se você ainda acredita que os tornados foram a única manifestação, precisa refletir mais profundamente. O mundo está mudando de forma acelerada e dramática, e tudo isso ocorre bem diante de nossos olhos. No mesmo período em que a lua sangrava no céu, o ex-presidente Donald Trump, uma figura que muitos associam diretamente às profecias sobre os últimos tempos, fez um anúncio que deixou o mundo ainda mais tenso. Os Estados Unidos haviam lançado um ataque aéreo em território iemenita, abrindo mais um campo de batalha em um planeta já à beira do colapso. As tensões, que já estavam num nível crítico, se intensificaram ainda mais. A declaração foi feita por Trump em sua própria plataforma, a Truth Social. Muitos podem ter ignorado, mas esse movimento militar não ficará sem consequências. É certo que haverá retaliação. O planeta está sendo sugado, com força cada vez maior, para um turbilhão de conflitos, caos e desestruturação global. E os episódios estranhos não param por aí. Na Sérvia, quase 300 mil pessoas se reuniram para protestar. O que aconteceu? Foram dispersas por uma arma sônica, um dispositivo que emite ondas sonoras poderosas, projetado para controlar multidões pelo som. O pânico se espalhou pelas ruas da Europa como um incêndio. Mas por que agora? Por que tudo isso depois do eclipse? E ainda mais inquietante, o que vem a seguir? Os sinais estão em toda parte, mas mesmo assim, muitos ainda não conseguem enxergar. O colapso já começou e não se trata mais de especulação ou teoria. É a realidade diante de nós. Se você continua interpretando tudo isso apenas sob uma ótica natural, humana, política ou social, é hora de rever sua visão urgentemente. 17 estados americanos foram atingidos, casas destruídas, vidas despedaçadas. Isso não é apenas uma catástrofe, é um alerta divino, uma trombeta tocando para aqueles que ainda têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Contudo, para os que zombam, ridicularizam ou ignoram essas manifestações, o tempo está se esgotando. E virá o momento em que não haverá mais avisos, apenas o juízo. A lua de sangue e o eclipse de Purim não foram apenas fenômenos astronômicos espetaculares. Eles foram mensagens. Em Gênesis 1:14, está escrito que as luzes no firmamento serviriam de sinais. Deus sempre falou por meio dos céus e está falando de novo. A grande questão é, estamos ouvindo? Como uma sequência inevitável, a guerra já começou a se mover novamente. Os Estados Unidos iniciam uma ofensiva militar. As tensões escalam. A mão do juízo percorre a terra. E isso claramente é apenas o começo. O inimigo responderá. As trevas não ficarão passivas, e aqueles que não estiverem preparados acordarão tarde demais, no meio de uma realidade que parecerá um pesadelo. Se você acha que tudo isso se restringe ao Oriente Médio, pense novamente. Veja a Sérvia. Veja o uso de armamentos sonoros. Veja a tentativa de suprimir protestos com tecnologia. Isso não é acaso. Isso é um teste, um experimento, um ensaio para aplicar controle sobre populações inteiras.
Se você pensa que isso não será utilizado em outros lugares, é porque ainda não está prestando atenção de verdade. O que estamos vendo é apenas um vislumbre do que está por vir. Então, o que fazer? O que devemos fazer como crentes, como servos de Deus em meio a esse cenário sombrio? O primeiro passo é compreender profundamente a época em que estamos vivendo. Não há mais espaço para distrações, para apatia ou indiferença. Este não é o tempo de viver como se tudo estivesse normal. É tempo de despertar, de discernir com urgência e clareza. Pois o tempo está se esgotando, e a voz que clama não é mais sussurrada. Ela já está ecoando por toda a terra. O mundo está atravessando transformações velozes e profundas, e aquilo que antes parecia uma profecia distante está agora se cumprindo diante dos nossos olhos. É tempo de despertar do sono espiritual, de se armar com discernimento e vigilância, de permanecer firme, pois estamos sendo lançados em meio a um cenário de batalha invisível, onde o inimigo não é visível aos olhos, pois não lutamos contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais ocultas, contra estruturas malignas que operam nas sombras. Quem não está espiritualmente engajado nesta guerra já está vulnerável, e o tempo está se esgotando. As advertências são cada vez mais nítidas, os sinais cada vez mais explícitos. A batalha é real, e estamos aqui, neste exato momento da história, não por acaso, mas porque nascemos para isso. Chegou a hora de nos separarmos profundamente dos padrões deste mundo, de soltar as amarras que nos prendem ao sistema, as ilusões de conforto e segurança que nos foram oferecidas pela Babilônia moderna, uma estrutura feita para nos entreter, nos distrair e nos adormecer espiritualmente. Muitos continuam apegados ao estilo de vida que conhecem, às suas rotinas diárias, ao entretenimento constante e a uma falsa sensação de controle. Mas o que poucos compreendem é que todas essas comodidades estão por um fio e em breve serão arrancadas. Quando isso acontecer, e vai acontecer, o que restará será a sua fé. Você continuará confiando em Deus mesmo sem o chão sob seus pés? Agora, mais do que nunca, é essencial buscar comunidade, conexão com outros que já estão despertos, que compreendem a urgência dos tempos e que estão se preparando, espiritual, emocional e fisicamente, para o que está por vir. Não é possível enfrentar o que está adiante sozinho. Os verdadeiros crentes precisarão estar unidos para resistir. Olhe ao redor. Mercados em colapso, inflação descontrolada, cadeias de abastecimento interrompidas, escassez de alimentos batendo à porta. Isso não é apenas mais um ciclo econômico. É a fragmentação intencional de sistemas antigos para abrir espaço para um novo tipo de ordem. Um sistema que exigirá submissão. Muitos irão ceder, não por convicção, mas por desespero. Mas os que se mantiverem atentos à voz do Espírito Santo encontrarão direção, provisão e um caminho seguro, mesmo em meio ao caos. O momento de preparação é agora. Espiritualmente, precisamos estar enraizados em Cristo. Mentalmente, precisamos estar focados. Fisicamente, precisamos ser prudentes. Não espere a tempestade cair sobre sua casa para começar a agir. Os próximos dias testarão a fé e a firmeza de todos. E somente aqueles que tiverem sua fundação estabelecida em Deus permanecerão de pé. Aos que zombam dessas palavras, lembrem-se dos dias de Noé. As pessoas riram, ridicularizaram, ignoraram os sinais, até que a chuva veio e tudo foi consumido. Quando a porta da arca se fechou, era tarde demais. Não repita esse erro. Volte-se para Deus agora. Busque reconciliação antes que a próxima onda venha. Porque o que está a caminho vai abalar as estruturas mais profundas. Somente quem estiver firmado no Senhor resistirá. Ergamos um clamor pelos Estados Unidos e por todas as nações que hoje enfrentam devastação, sofrimento e instabilidade. Senhor, vemos os tornados devastando estados inteiros, vilas arrasadas por tempestades violentas. Sabemos que não se trata apenas de fenômenos naturais. São os teus sinais, os teus alertas. Uma tentativa amorosa de despertar um povo adormecido. A lua de sangue, o eclipse de Purim e agora estas ondas de destruição sucessivas, tudo aponta para um único fato.
Tu estás falando, ó Deus. Mas quem está ouvindo? Pai, abre os olhos dos que ainda estão cegos, remove o véu que impede tantos de enxergar a verdade, que eles entendam que não vivemos coincidências, estamos em meio a um chamado divino ao arrependimento. Uma súplica do céu para que os perdidos retornem antes que a porta da graça se feche. Rogamos pela tua misericórdia sobre os inocentes, sobre os que foram pegos em meio à tempestade, tanto física quanto espiritualmente. Famílias perderam tudo, casas reduzidas a cinzas, sonhos interrompidos, futuro em pedaços. Estende tua mão poderosa e cobre-os com tua paz. Que encontrem em ti uma esperança que o mundo jamais será capaz de oferecer. Enquanto as tempestades rugem, vemos também as guerras e rumores de guerras se intensificarem. Decisões tomadas por líderes mundiais já ultrapassam a compreensão lógica, afetando milhões de vidas em segundos. E na mesma noite em que sinais surgiam nos céus, Donald Trump, figura ligada diretamente às interpretações sobre o fim dos tempos, anunciou uma ação militar contra aqueles que chamou de inimigos da humanidade. Um ataque aéreo foi realizado no Iêmen, e agora as respostas parecem inevitáveis. O mundo se encontra num estado de tensão extrema. As peças estão se movendo rapidamente. O conflito se espalha. Mas nossa confiança não está nos reis da terra, nos líderes ou nas instituições humanas. Nossa segurança está em ti, Senhor. Tu que reinas soberano. És tu quem estabelece os reis e os derruba. És tu quem escreve a história, desde o início até o fim. Tu diriges os acontecimentos. Tu orquestras cada detalhe. Por isso, mesmo em meio ao colapso, mesmo quando tudo parecer perdido, escolhemos confiar em ti, pois sabemos, tudo está sob o controle das tuas mãos. E no tempo certo, tua justiça brilhará como o sol ao meio-dia. Mesmo em meio aos horrores da guerra e da destruição que se espalham pelas nações, tua mão, Senhor, continua estendida com firmeza. Nada foge ao teu controle. Pai, elevo minha oração pelos inocentes que estão sendo apanhados no fogo cruzado, pelas crianças indefesas, pelos idosos vulneráveis, por mães e pais que não buscaram conflito, mas que agora enfrentam face a face os horrores que a guerra traz. Que tu sejas a força deles, a proteção em meio ao caos, o abrigo contra a escuridão que tenta engolir suas vidas. Vemos claramente o avanço do mal. Observamos como os perversos trabalham incansavelmente para instaurar uma nova era. Uma era marcada pelo controle absoluto, pela manipulação e pelo medo. Mas nós, teu povo, não estamos cegos. Sabemos o que está acontecendo. Reconhecemos o campo de batalha invisível que se forma à nossa volta e permanecemos firmes, revestidos com toda a armadura de Deus, resistindo contra as trevas que tentam se espalhar por toda a terra. Clamamos por aqueles que se levantaram na Sérvia, onde uma multidão pacífica de quase 300 mil pessoas foi silenciada de forma brutal com armamentos sonoros. Essas armas não foram projetadas para matar corpos, mas para quebrar almas, dobrar vontades e extinguir qualquer chama de resistência. Isso, Senhor, é apenas o começo de algo muito maior e mais sombrio. Sabemos que sistemas de opressão estão sendo ativados, mecanismos de dominação estão sendo testados, e o tempo virá em que todas as nações sentirão esse peso. Mas confiamos que o teu poder é maior, o teu reino é eterno, tua verdade jamais poderá ser calada. Nenhuma arma forjada contra os teus filhos prevalecerá. Mesmo que a perseguição se intensifique, não seremos vencidos. Não recuaremos, não seremos silenciados, não cederemos. Sabemos que esses eventos não são aleatórios. Eles vêm na esteira do eclipse de Purim por uma razão. Tu estás falando, Deus. Estás sacudindo os céus e a terra para despertar o teu povo. A pergunta agora não é mais se o Senhor está falando, mas quem está ouvindo? Quem se humilhará? Quem buscará refúgio na tua presença? Quem se levantará como sentinela sobre os muros, vigiando, clamando e alertando enquanto ainda há tempo? Que sejamos nós, Senhor. Que não sejamos encontrados entre os indiferentes, os enganados ou os mornos que ignoram a tua voz. Que sejamos aqueles que escutam com atenção, obedecem com reverência e agem com ousadia.
Concede ao teu povo discernimento sobrenatural neste tempo crítico. Não permita que sejamos iludidos pelas narrativas dominantes, nem paralisados pelo medo ou pelas mentiras do inimigo. Dá-nos olhos espirituais para enxergar além da superfície e perceber a guerra invisível que está sendo travada ao nosso redor. Ensina-nos a ser prudentes como serpentes, mansos como pombas, mas inabaláveis na fé e firmes na verdade. Pedimos por estratégias divinas. Mostra-nos como nos preparar, como proteger nossos lares, nossas famílias e como nos mover de acordo com a tua vontade, mesmo no meio da desordem. Fortalece aqueles que estão paralisados pelo medo. Em nome de Jesus, repreendemos o espírito de terror, pois sabemos que não nos deste um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mesmo que a terra estremeça, não seremos abalados. Ainda que as nações caiam uma a uma, nosso alicerce permanece firme em ti. Mesmo que a destruição se aproxime, nos refugiaremos à sombra das tuas asas. Que um avivamento surja das cinzas, que o temor do Senhor retorne aos corações dos homens, que aqueles que zombaram da tua palavra se rendam em arrependimento verdadeiro. Sacode a tua igreja do seu sono espiritual. Retira os lobos que se disfarçaram de pastores. Expõe os falsos mestres. Levanta profetas de verdade, cheios do teu espírito, que proclamem a tua palavra com coragem e sem compromisso com o sistema. À medida que vemos esses eventos se desenrolarem diante de nós, que nosso coração não se perturbe. Tu já nos avisaste sobre tudo isso e confiamos em ti. Tu és a nossa rocha, o nosso libertador, o Alfa e o Ômega. Nada te surpreende, nada escapa ao teu olhar. Mesmo no meio da tempestade, tu ainda estás no trono. Que cada pessoa que ler esta oração agora seja coberta pelo sangue precioso de Jesus. Que caminhem em sabedoria, discernimento e fé inabalável. Fortalece-os para os dias que virão. Prepara-os com tua palavra, ancorados na verdade eterna, que avancem em teu nome. Em nome poderoso, incomparável e supremo de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mundo que conhecemos ontem já não é o mesmo de hoje. Algo foi revelado. Uma marca profética foi deixada por Deus diante de todos. Muitos, no entanto, não perceberam. Aqui mesmo, nos Estados Unidos, a situação poderia ter sido ainda pior. Na noite da lua de sangue, durante o eclipse de Purim, o céu se manifestou. Todos viram o fenômeno astronômico, mas poucos perceberam a mensagem profética que estava estampada no firmamento. Um sinal claro, revelando a linha do tempo em que já entramos. E é a respeito desse sinal que precisamos agora falar. Quero te mostrar algo muito específico. Um registro que, pessoalmente, considero não apenas estranho, mas com claros indícios de algo sobrenatural. Trata-se de um fenômeno incomum, que tem desafiado completamente a compreensão dos cientistas, que até agora não conseguiram oferecer uma explicação convincente. O vídeo em questão vem do Irã, onde uma praia inteira foi tingida de vermelho, como se estivesse coberta de sangue, logo após uma chuva misteriosa. As análises científicas iniciais sugerem que o fenômeno teria sido causado por sedimentos vermelhos presentes no solo que se misturaram à água da chuva. Mas para aqueles que estão espiritualmente despertos, há muito mais por trás disso do que uma simples reação química. Nos Estados Unidos, fenômenos semelhantes também foram registrados. Chuvas vermelhas caíram sobre diversas regiões, deixando as pessoas em estado de alerta e confusão. Enquanto pesquisadores tentam desesperadamente formular teorias naturais que justifiquem esses acontecimentos, líderes espirituais alertam que se trata de sinais com profundas implicações proféticas. As ruas, rios e até campos verdes foram manchados com um tom escarlate, inquietante, como se a própria terra estivesse clamando por atenção. Em várias cidades, o sistema de drenagem falhou, gerando acúmulo de poças de líquido vermelho em bairros inteiros, provocando pânico entre os moradores. Além do espanto visual, houve impactos na saúde. Relatos de irritações na pele e problemas respiratórios se multiplicaram após a exposição àquela chuva incomum. Hospitais em diferentes estados registraram um crescimento repentino de casos com sintomas inexplicáveis.
Isso não pode ser ignorado como um incidente isolado. Não é coincidência. Quando Deus envia sinais, Ele o faz com propósito. Ele não fala por falar. Suas mensagens são precisas com um objetivo muito claro. A lua de sangue durante o eclipse de Purim já havia sido um marco profético de extrema relevância, um alerta direto aos que têm olhos para ver. O que aconteceu no Irã e nos Estados Unidos não é apenas uma bizarrice climática. Para os espiritualmente sensíveis, isso é uma continuação da linguagem profética de Deus, como Ele fez no passado. Como quando transformou o Nilo em sangue nos tempos de Moisés, como forma de julgar o Egito. Hoje, em um tempo em que o Irã declara publicamente sua hostilidade contra Israel, o solo de sua terra se tinge de vermelho como se a criação gritasse: atenção! E esse sinal não é apenas para o Oriente Médio. Quando o mesmo fenômeno atinge os Estados Unidos, está claro que um juízo mais abrangente pode estar próximo. Durante esse mesmo período, no momento exato do eclipse, testemunhas relataram formações incomuns no céu. Alguns disseram ver uma cruz luminosa ou a silhueta de um ser angelical. Outros ouviram sons inexplicáveis vindos do alto, como um lamento celestial ou o toque de uma trombeta. Muitos descreveram uma mudança drástica na atmosfera, como se algo sagrado tivesse descido. Houve relatos de visões e da presença de uma força espiritual intensa. Este não foi um eclipse qualquer. Foi uma advertência clara de que estamos à beira de algo colossal. A pergunta que fica é: você percebeu? Ou deixou passar o que talvez seja um dos maiores sinais proféticos do nosso tempo? O cenário está sendo cuidadosamente preparado. Nada disso é aleatório. Está tudo alinhado com o que a Bíblia predisse há milênios. Joel 2:31 nos adverte que o sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue antes da chegada do grande e terrível dia do Senhor. E foi exatamente isso que vimos. Uma lua de sangue, um eclipse, fenômenos sinistros acontecendo ao nosso redor. E tudo isso enquanto o mundo está à beira de uma guerra global, com as tensões geopolíticas atingindo seu ápice. O eclipse de Purim tem um peso simbólico profundo. Purim é a celebração da salvação do povo judeu, quando Deus reverteu o plano maligno de Amã para destruir os filhos de Israel, conforme relatado no livro de Ester. Hoje, vemos Israel novamente cercado por ameaças, por nações que tramam sua destruição. A história, mais uma vez, se repete diante dos nossos olhos, e o chamado de Deus ecoa não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Se você acredita que esse sinal diz respeito apenas ao Oriente Médio, está deixando escapar o real significado. Essa é uma convocação global. É um alerta para o mundo inteiro de que entramos em uma nova fase da linha do tempo profética. Uma fase onde os acontecimentos vão se acelerar com intensidade e virão sem aviso prévio. Esteja atento nos próximos meses. Observe com atenção os desdobramentos em Israel, as instabilidades na economia global e as mudanças drásticas que ocorrerão nas lideranças das nações. Não estamos voltando à normalidade. Estamos avançando de forma irreversível para o cumprimento final das profecias bíblicas.